Queridas irmãs, queridos irmãos, pessoas que estão nos assistindo pela internet, uma boa noite. Que Jesus possa nos inspirar, que os amigos espirituais possam nos incluir, levando-se em conta serem eles os reais coordenadores de tudo que aqui acontece. A gente nada mais é do que porta-voz e a gente tenta ser o porta-voz menos imperfeito. Também levando-se em conta que a perfeição ainda não é algo que a gente possa apalpar. Nós estamos em busca. E nesse conjunto de 33 perguntas que aborda o assunto, na verdade nós temos 5 temas. Nós temos letargia, nós temos catalepsia, nós temos sonambulismo, êxtase e segunda vista ou dupla vista, como queiram. O que, na verdade, demandaria um tempo bem extenso para que a gente pudesse tentar fazer o esgotamento. Mas vamos tentar aqui alinhavar coisas dentro desse assunto. Apesar de serem 5 temas, um ponto é comum entre eles. Tudo que nós avaliarmos aqui, que acontece dentro dessas situações, um fato é comum. É tudo trabalho nosso. O que a gente quer dizer com isso? Somos espíritos em corpo e não o contrário. Não temos espírito, não somos proprietários de nenhuma entidade espiritual. Muito pelo contrário, somos nós mesmos os gerentes do corpo que nós utilizamos. Então, em todos esses processos que a gente vai alinhavar detalhes aqui, esse ponto é comum. Todos nós estamos envolvidos em tudo que aqui acontece. Quero, antes de mais nada, confessar uma coisa. A doutrina espírita, ela me ajudou a vencer o medo da morte. Mas não me ajudou a vencer a forma de morrer. Eu confesso que existe uma forma de morrer que ainda me causa um certo pânico. Com certeza, reminiscências de outras oportunidades, mas me causa um certo pânico, que é o receio de ser sepultado vivo. Com certeza isso é só um temor meu. Ninguém aqui tem esse medo. Todo mundo já superou. É só um medo que é meu. Mesmo sabendo que a nossa medicina já alcançou patamares incríveis de detecção, eu ainda carrego um pouco, confesso, desse pânico. Tal que eu não entro debaixo de cama. Tenho um pavor imenso de entrar debaixo de cama. Eu não entro. Me causa um pânico terrível. Eu não posso ficar em lugar onde o meu movimento seja cerceado. Primeiro que eu já sou muito espaçoso. Então, eu fico em algum lugar que o movimento fica cerceado, eu já entro em pânico. Eu assisto esses filmes que abordam temas de cavernas, aquelas coisas muito apertadas, eu já paro de ver, porque aquilo já começa a me causar um certo temor, uma certa falta de ar.
Mas, então vocês já estão sabendo, já me confessei. Mas a medicina está muito moderna. Hoje, não se tem mais, quase que já está praticamente resolvido esse problema. Já não se tem mais notícia. Até porque, se alguém está passando pelo problema agora, só vai dar para contar se for numa reunião mediúnica. Não vai ter oportunidade de contar saindo de lá, com certeza. Mas a gente já sabe que esse problema é um problema praticamente superado. No passado, nos séculos passados, essas situações ainda aconteciam. A própria Dona Ivone Pereira, ela tinha esse problema, e aí é o problema da letargia. O que é a letargia? É a suspensão geral das forças vitais. Dá ao corpo todas as aparências da mente. O que quer dizer isso? E aí a gente trouxe, letargia vem do latim letargia, com TH, onde lete significa esquecimento, e argia é inação, é imobilidade. Então a letargia é esse fenômeno da quase morte, aonde a criatura que passa por esse problema, ela realmente fica com as suas funções vitais praticamente zeradas. Zeradas. O corpo fica inerte. Ele fica numa aparência de morto. Daí a gente ter tido aí, em outras oportunidades, muita gente que foi sepultada e acordou dentro de uma caixa apertada e não teve como sair. Quem aqui vai se lembrar de um caso com um ator brasileiro chamado Sérgio Cardoso, aonde o Sérgio Cardoso foi sepultado vivo. E quando foram fazer a exumação do cadáver, ele estava de bruços e todo arranhado, porque o desespero de sair lá de dentro. Mas essa situação, gente, é uma situação praticamente superada, viu? Eu estou tentando superar o meu medo, mas isso é a letargia. E um fenômeno muito semelhante à letargia é a catalepsia. Só que a catalepsia é uma paralisação localizada, podendo atingir uma parte mais ou menos extensa do corpo físico, mas permitindo que a inteligência se manifeste livremente. Então, na catalepsia, o que difere do fenômeno da letargia é que a criatura ainda continua com o seu raciocínio, muito embora o corpo esteja numa condição em que ele não responde a determinados sinais. Esse é o fenômeno da catalepsia. Alguém aqui conhece algum cataléptico? Porque o fenômeno cataléptico, quando alguém tem um ataque de catalepsia, é uma situação realmente, para quem já viu, é bem constrangedora. A criatura fica realmente numa posição que parece que ela se paralisa. É impressionante, é algo assim realmente muito, muito estranho de se ver. É o fenômeno da catalepsia. Mas só que a inteligência, ela continua ainda percebendo as situações em volta, só que ela não consegue interagir, ela não consegue se manifestar, muito embora perceba. Diferente da letargia, onde a criatura não percebe o que está em volta. Ela realmente, praticamente, falece. Teoricamente ela falece, muito embora não esteja morta dentro do seu sentido literal. O outro fenômeno que a gente tem dentro dessa situação é o sonambulismo, que significa estado de independência mais completo que o sono. No sonambulismo, os órgãos materiais acham-se, de certo modo, de certa forma,
em estado de catalepsia. No sonambulismo, acho que quase todos nós aqui já tivemos a oportunidade de presenciar alguém num ato sonambúlico ou, quem sabe, até protagonizando o sonambulismo. Eu já fui um deles. Quando na minha adolescência, mais jovem, tinha esse processo, levantava da cama. Isso as pessoas me contavam, porque no sonambulismo existe uma característica muito interessante. A gente não lembra de nada. Nada. Não há lembrança do que aconteceu. Quando me contavam o que eu tinha feito, eu falava, é mentira, eu não acredito. Porque eu não levantei da cama. Porque não se tem a consciência da situação. Sem lembranças quando no estado de vigília. Sonambulismo significa, vem do latim também, somnium, mais ambulare, andar, caminhar. O sonambulismo ele pode ser natural, como era no meu caso, ou ele pode ser induzido, o que se chama de magnético. Um exemplo disso é a hipnose. A hipnose é um sonambulismo provocado, aonde a criatura que está ali, tecnicamente preparada, induz o paciente, a outra pessoa, a um processo sonambúlico, e muitas das vezes com finalidade terapêutica. É importante que se diga isto, a finalidade é terapêutica, é um tratamento que se faz nesse sentido. E aonde a criatura é induzida a um sono, aonde ela entra num estado sonambúlico e dali o tratamento se dá. Kardec diz no item 455, lá no resumo teórico, e que realmente é bem extenso, que o sonambulismo é luz projetada sobre a psicologia. Vejamos como Allan Kardec já tinha uma visão ampla naquela época de todos esses processos. E hoje a gente sabe que todas as áreas envolvidas na área da psicologia, da psicanálise, todas essas áreas humanas dentro do estudo da mente, usam muito essa técnica da hipnose, ou essa indução ao sonambulismo e tal. Então ele já tinha colocado isso, que o sonambulismo é uma luz projetada sobre a psicologia. O outro fenômeno que nós temos aí dentro dessas questões é o êxtase. O êxtase é um sonambulismo mais apurado. Do grego êxtasis, transe, ou existanai, ex para fora, istanai, fazer ficar de pé. Aniquilamento quase completo do corpo. No êxtase, é uma situação onde a criatura realmente se liberta. Não façamos confusão com o êxtase comprimido, viu, gente? Não vale a pena. Mas é um estado onde a criatura praticamente se liberta do corpo. Ela só fica realmente ligada por aquele cordão fluídico que todos nós conhecemos, que ainda nos mantém preso ao corpo, dando vitalidade a este. E existem criaturas que elas, é um fenômeno raro, mas existem criaturas que, com essa capacidade, que muitas das vezes elas não querem retornar ao corpo. Tal é o estado em que ela se encontra quando ela vai nesse estado de êxtase, porque o estado de êxtase permite saltos dentro da espiritualidade, onde a criatura vivencia situações que muitas das vezes ela não quer retornar. Há que se ter muita atenção nesse processo, porque a gente escuta muitas pessoas e existem muitas linhas científicas que trabalham muito isso. E muitas das vezes há que se ter muito cuidado, tem que ser um trabalho muito apurado, muito bem feito, para que não se gere aí situações complicadas.
Nós temos também a dupla vista ou segunda vista. Na dupla vista, o corpo não está adormecido. É a visão da alma. Nos mundos menos materializados, os espíritos se desprendem com maior facilidade e se comunicam pelo pensamento. E por este motivo, a dupla vista é faculdade permanente. O que quer dizer isso? É mais um sentido. Nós temos 5. Nós temos 5 sentidos. Nesses mundos, essas criaturas já desenvolveram mais esse sentido. A gente espera que em algum momento da nossa evolução a gente consiga desenvolver também. Vamos trabalhar para isso, para que a gente possa desenvolvê-lo. Os períodos de crises e de calamidades podem provocar fenômenos de dupla vista. Tem muitas pessoas que, às vezes, em momentos de muita dificuldade, muitas tragédias, muitas calamidades, elas desenvolvem, elas conseguem ver adiante o que vai acontecer. Não sei se todos sabem, mas está rolando um vídeo no YouTube de um pastor evangélico que, segundo ele teve umas revelações a respeito das situações do Brasil e tal, e ele divulgou o vídeo, ele se coloca, ele se apresenta. Eu já assisti o vídeo e tal. Aquilo ali pode, hipoteticamente, nós estamos falando hipoteticamente, gente, porque tudo requer pesquisa. Na ciência, principalmente, sem pesquisa é especulação. Então, tudo requer pesquisa. Mas, pode, hipoteticamente, ele ter tido um fenômeno de dupla vista, de uma segunda visão, dele ter visto adiante o que vai acontecer. É possível, ninguém está falando que é de fato. A dupla vista no estado rudimentar, ela tem o seu estado, no seu estado rudimentar, ela desenvolve tato, perspicácia, certa segurança nos atos, precisão, o que Kardec chama de precisão de golpe de vista moral. Não sei se todos aqui já tiveram a oportunidade de conhecer pessoas que têm assim uma capacidade de mesmo que inconscientemente, falar determinadas coisas com tanta precisão e depois a gente observar aquela coisa, e ela não teve o fenômeno em si, é rudimentar nela, mas ela faz determinadas afirmações, faz determinadas colocações, sim, com tamanha precisão que a gente chega a ficar assim, impressionado. Tem pessoas com uma capacidade de chegar num determinado lugar e dizer coisas sobre aquele lugar com uma precisão tão intensa, de repente sem nunca ter ido ali, sem nunca ter visitado aquele lugar. Isso é um fenômeno de dupla vista no seu estado ainda rudimentar. Um pouco mais desenvolvida, desperta os pressentimentos. Aí já é um estado mais avançado da dupla vista. Aquela criatura que pressente situações, que ela, olha, visita fulano porque tem alguma coisa lá. Vai lá na casa de Beltrano porque está precisando da gente. Vamos lá porque ele está precisando da gente. E às vezes Beltrano não falou nada, mas chega lá, está passando por uma situação complicada, uma situação difícil. E a dupla vista mais desenvolvida mostra os acontecimentos que duram ou estão para dar-se. Citamos novamente aqui o caso desse vídeo que está rodando aí na internet. Pode ser um caso, uma hipótese de uma situação assim, de uma dupla vista e ele ter vislumbrado situações que estão por acontecer. Quem quiser, tiver curiosidade, quiser dar uma olhadinha lá, está aberto para todos. Se é fake ou fato, não sou eu que posso afirmar, né? Então, está lá a situação. Bom, minha gente, sabendo de tudo isso, já estamos aí conscientes e nós temos lá as 33 perguntas que vão nos alimentar mais ainda
com mais riquezas de detalhes, já sabedores de tudo isso, de todas essas situações, a gente se pergunta, e daí? O que isso nos importa para o nosso dia a dia? O que nos interessa tudo isso para o nosso dia a dia? Para a nossa vivência? O que me importa saber da letargia, da catalepsia, do sonambulismo, da dupla vista, do êxtase, para o meu dia a dia? Temos que parar para pensar na seguinte situação. Será que não estamos sendo letárgicos, catalépticos, sonambúlicos nas nossas atitudes? Será que não estamos vendo a vida passar e nos mantendo numa posição em que muitas das vezes não queremos nem tomar conhecimento das dores alheias? Será que muitas das vezes não estamos adormecidos, mesmo que na vigília, diante do que nos acontece, diante das situações que se apresentam para cada um de nós? São reflexões importantes que façamos na nossa vida, pois que nós sabemos que estamos vivendo momentos muito difíceis. Estamos vivendo situações muito complicadas a nível de planeta. Não estamos falando aqui a nível de Brasil, a nível de planeta. Nos surpreende ver que nós já tivemos 2 grandes guerras mundiais e ainda pensamos numa terceira. Isso é um verdadeiro estado de letargia da inteligência humana. Surpreende ver países numa miséria total. Tivemos a oportunidade, há dias atrás, de participar de um evento de uma organização humanitária chamada Fraternidade Sem Fronteiras. E lá nós tivemos a oportunidade de presenciar depoimentos de situações que nos deixam assim estarrecidos. Tipo, crianças que ficam mais de 60 dias sem tomar um banho. Crianças que crescem dentro de uma única roupa, a tal ponto que essa roupa depois tem que ser tirada à tesoura, porque ela não sai mais da cabeça da criança. E aí a gente fica se perguntando, nós estamos no estado desperto ou nós estamos no estado letárgico? Nós estamos na vigília ou nós estamos sonambúlicos no nosso comportamento? Será que nós estamos vislumbrando o sofrimento alheio e nos sensibilizando? Ou será que nós estamos no estado de catalepsia, onde a gente percebe e não faz nada? São perguntas que nos cabem pensar, refletir a respeito. Porque nós sabermos de tudo isso é muito interessante, lermos as 33 perguntas e estarmos cientes de todos esses fatos é muito interessante para o nosso saber. Mas o que nos importa é entender como podemos transformar isso em vivência. Como nós podemos dinamizar, como é que nós vamos dinamizar situações com tudo isto que nós sabemos e transformar as nossas vidas e as vidas daqueles que nos cercam.
é muito importante nós percebermos todo esse aprendizado, agregarmos esse conhecimento e, através dele, crescermos espiritualmente e, da mesma forma, contribuirmos para o crescimento espiritual do outro. Porque o que nos adianta todo esse conhecimento se eu não minimizo o sofrimento? Me adianta saber tudo isto se eu não consigo transformar isso em dinâmica prática, construindo um mundo melhor? Então o que nos importa é sabermos, mas ao mesmo tempo vivermos. Como diz o Espírito da Verdade: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Este é o primeiro. Amor, depois instrução, depois o saber, depois a intelectualidade. Porque intelectualidade sem amor é letra morta. O amor com a intelectualidade é vida. Dizia Voltaire, em todas as vezes que ele estava lá num tete-a-tete com os amigos, sobre um tema qualquer, aonde eles não conseguiam chegar a nenhuma conclusão, ninguém se entendia e chegava a acordo nenhum, no final de tudo, quando estavam prestes a se despedir, ele fazia questão de dizer: meus amigos, apesar de não termos chegado a conclusão nenhuma, não termos tido nenhum acordo, nem por isso eu deixo de amá-los. Porque é o amor que conta, é o amor que faz a diferença. Sem o amor, nada adianta. Eu saber de todos esses estados e não poder construir nada com ele. Saber de todas essas situações e não realizar nada. O que importa é somar tudo isso, transformar numa situação e seguirmos em frente na construção de situações melhores. É isso que nos interessa. Não há porquê toda uma intelectualidade se ela não me serve para realizar um mundo melhor. Não tem porquê saber de todo, ter toda uma sapiência, ter toda uma ciência e não transformar isto em situações melhores. Não tem porquê saber tudo isto e transformar em mecanismo de destruição. Perde a razão de ser. Perde o porquê. Todo o manancial de conhecimento, inclusive o conhecimento dentro da literatura espírita, dentro da literatura geral, tem como propósito construir um mundo melhor. Tem como finalidade realizar um mundo menos sofrido. E nós, na condição de seres espirituais, caminhando aí nessa jornada de crescimento, nesse nosso dia a dia, onde nós temos os nossos enfrentamentos, onde somos chamados a um exercício de fraternidade, temos a oportunidade de saber, de conhecer. Então, que nós possamos aproveitar profundamente esta oportunidade, seja aonde for, seja de que forma for, saiamos da letargia, saiamos do sonambulismo de comportamento
criemos, façamos um estado de vigília para que nós nos transformemos e dessa forma possamos contribuir com a transformação do outro. Não há como amar o meu semelhante se eu não me amar. E para me amar, eu preciso me conhecer. Eu preciso saber quem sou. Eu preciso saber como sair dessa letargia comportamental, me libertar desse sepulcro que eu criei para mim mesmo, de uma forma, em termos de comportamento, e saindo disto, me libertando dessa situação, eu poder construir situações novas, poder caminhar junto com aquele que precisa de mim, independente de onde eu estou, como eu estou, ou qual religião eu esteja vivendo. É isso que nos importa, minha gente. O que nos interessa é quando deixarmos essa realidade aqui, quando chegarmos na nova realidade que a gente tanto almeja, porque queremos todos a felicidade. Agora, que sejamos felizes de consciência tranquila. Consciência tranquila do dever cumprido. Mesmo que eu não tenha conseguido cumprir a 100%, mas a minha consciência me diga que eu tentei, eu não me acomodei, eu não fiquei no estado letárgico, eu não me permiti ficar sonambúlico, eu não me permiti ficar em êxtase, querendo um mundo melhor e não fazendo nada para que ele melhore. Como dizia Gandhi, seja o mundo que você quer. Seja a felicidade que você quer ver no mundo. Seja o amor que você quer ver no mundo. É isso que nos importa. É ao passar a existência nós possamos perceber, não fiz muito, mas eu fiz alguma coisa. O incêndio na floresta. Os bichos em polvorosa. E de repente, quando se olha, um pequeno beija-flor ia no rio, pegava com seu biquinho uma pequena porção de água, ia até aquele incêndio que devorava a floresta e lançava aquela pequena gota d'água. E os bichos em polvorosa olhavam aquilo, até que, dentre as inúmeras vezes que o pequeno beija-flor repetia aquele ato, o elefante, com a sua tromba imensa, vira-se para o pequeno beija-flor e diz: beija-flor, será que você não se dá conta de que a sua atitude ridícula de pegar uma pequena gota d'água e lançar nesse incêndio flagoroso que está devorando a floresta não está resolvendo nada? O beija-flor olha-se para o elefante, olha-se para os outros bichos em polvorosa e responde: eu tenho consciência de que eu não vou dizimar o fogo, mas ao mesmo tempo eu tenho consciência que estou fazendo a minha parte. O que nos importa é que façamos a nossa parte. Voltamos à lembrança do evento que participamos. Eles fazem caravanas periodicamente, uma vez por ano, para a África, para o continente africano. E mais exatamente em Moçambique, num campo de refugiados. E numa dessas caravanas, sempre tem a presença de um neurocirurgião brasileiro renomado, cuja
cirurgia mais simples que ele faz gira em torno de R$200.000. Uma cirurgia. E esse neurocirurgião renomado vai para esse campo de refugiado fazer o quê? O que é que esse neurocirurgião vai fazer num campo de refugiado aonde nem água existe? O que é que esse neurocirurgião renomado vai realizar num campo de refugiados aonde nem comida existe? Ele vai tirar bicho de pé do pé das crianças. Crianças estas que são literalmente devoradas por esses bichos. Numa única noite, iluminado por uma lanterna de celular, vejamos um neurocirurgião acostumado a um ambiente cirúrgico de primeiro mundo, iluminado por uma luz da lanterna de um celular, tirando o bicho de pé de uma criança. E ele já tinha tirado ali mais de 150 bichos. Aí muitos podem perguntar, e daí? E daí que ele está fazendo a parte dele? E daí que ele desceu do patamar aonde ele está e foi em busca daqueles que necessitam? E daí ele saiu, muitas das vezes, do estado de sonambulismo comportamental em que se encontrava e acordou. E que nós possamos, se nós não podemos ter uma atitude deste nível, tenhamos a que o nosso nível permita. Tenhamos a que o nosso patamar possa consolidar. Eu não posso ir para a África, mas eu posso ir para o meu lar. Eu não posso ir para a África, mas eu posso ir para o hospital da minha cidade. Eu não posso ir para a África, mas eu posso ir para a instituição que eu frequento e ensinar o beabá para aquelas crianças que não sabem ler. Então, que todos nós possamos realizar aquilo que tenhamos condições de fazer. Que possamos sair da nossa letargia, do nosso sonambulismo e caminhar avante. Somos almas. E o livro dos Espíritos define muito bem essa condição de alma. A alma é a que anima. Então tenhamos ânimo, tenhamos alegria. Mas os momentos são difíceis, muita dor, muito sofrimento. Pedro vinha em direção contrária a Jerusalém, saindo da cidade, fugindo daquela situação terrível que lá acontecia. Os cristãos sendo queimados em praça pública, devorados pelos leões nas arenas. E Pedro saía daquela confusão. De repente, Pedro vislumbra uma figura vindo em sua direção. E quando ele força seus olhos, percebe que aquela figura que vinha deslumbrante em sua direção era o Mestre amado, era o Rabi, que vinha caminhando em direção a Jerusalém. E quando Pedro se aproxima do Mestre, vira-se para o Mestre e pergunta: Senhor, para onde vais? Quo vades, Domine? E Jesus responde: vou para Jerusalém, Pedro. Mas, Mestre, a cidade está em polvorosa.
O fogo crepita nos postes, aonde os cristãos são queimados, iluminando as noites da cidade. Milhares de chacinas acontecem no campo romano, no circo romano. E o Senhor vai para Jerusalém? Sim, Pedro, vou em busca daqueles que precisam de mim. Vou em busca daqueles que sofrem. Então, meus amigos, minhas irmãs, meus irmãos, meus amigos da internet, que nós possamos ir em busca daqueles que precisam de nós, cada um dentro do seu nível, cada um dentro da sua situação e da sua possibilidade. Eu não tenho condições de realizar grandes trabalhos. Eu não apresento as oportunidades para executar megas tarefas, mas eu tenho condições de realizar o pouco. Então, que realizemos. Porque este pouco somado, com certeza, será grandioso. O sofrimento minimizado é menos sofrimento. A dor diminuída é menos dor. Isso é lógico, é matemática pura. Não precisa de muita coisa. Um pequeno prato com uma pequena porção de arroz é uma fome menor. Aqui não se está dizendo que tudo será resolvido, mas alguma coisa há de ser. Aqui não se está dizendo que todas as situações vão de repente deixar de acontecer, que a dor vai parar de perambular. Não. Vivemos num mundo com essa característica. Vivemos num planeta com essas condições. Minha gente, nós acabamos de sair do primitivismo. Como é que nós vamos desejar um mundo de anjos recém-saídos do primitivismo? Nós acabamos de sair da barbárie. Como é que nós vamos desejar um mundo isento de barbaridade? Ainda não. Ainda faz parte de um comportamento social. Ainda é um ranço que nós carregamos. O alvorecer nada mais é do que o entardecer. Paremos para observar. Paremos para observar o dia que amanhece. Parece que está entardecendo. E paremos para observar o entardecer. Parece que está amanhecendo. As coisas se misturam. Não há uma modificação fronteiriça. Saímos do primitivismo, entramos na expiação. Saímos da expiação, entramos na regeneração. Não. Elas se misturam. Elas se mesclam. E o trabalho de purificar tudo isso é nosso. O trabalho de modificar todas essas conjunturas é nosso. Com certeza. Se o mundo está ruim, conforme perguntaram a José Raul Teixeira, Zé Raul, por que tanta violência? Zé Raul responde de uma forma simples, porque eu ainda não dominei em mim o meu estado violento. À medida que eu for dominando esse estado, a violência vai diminuindo. Porque conforme nós colocamos anteriormente, minha gente, tudo é um somatório. À medida que vamos tendo atitudes melhores, somando essas atitudes, o mundo vai melhorando. E por sua vez, à medida que vamos somando atitudes ruins, atitudes piores, o mundo vai piorando.
Isso é via de regra. Somos os condutores, conforme diz Marco Prisco no livro Luz Viva, pela psicografia de Valdo Pereira Franco. Nós somos as matrizes das nossas alegrias e das nossas tristezas. Ninguém é responsável pela minha dor. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Então, que nós possamos realizar semeaduras as mais felizes possíveis, para que, por sua vez, a nossa colheita seja da mesma forma. Para que amanhã possamos olhar para trás e vejamos as flores que predominam no nosso caminho e não os espinhos. Muita paz, muita alegria e muita prosperidade para cada um de nós. Que Deus nos abençoe. Meus irmãos, Jesus nos abençoe e nos proteja. Os estudos e os trabalhos espirituais da noite de hoje. A doutrina espírita nos traz, de maneira tão clara, observações dos espíritos e identificando a todos nós vida espiritual. É claro também aos corações de todos nós, nos estudos da noite de hoje, a aplicabilidade do conhecimento da doutrina espírita. Sendo assim, caros irmãos, convidamos a todos o exercício da emancipação da alma, o exercício da emancipação no duplo sentido, no sentido de desligamento das necessidades da matéria em relação ao corpo, carregados ainda na paixão, carregados ainda no apego, carregados ainda às necessidades materiais a qual o espírito se sente preso, aos poucos ir se libertando, emancipando-se, não deixando que o aprisionamento pelas paixões prenda a si mesmo nas malhas do corpo. Ah, caros irmãos, quantos exercícios necessários deverá ser feito para o espírito em evolução compreender os valores em relação ao conhecimento de si mesmo, diminuindo o orgulho e ampliando o sentimento de dedicação pelo amor ao seu próximo, diminuindo o egoísmo e ampliando o sentimento de ir ao encontro dos necessitados, diminuindo o seu apego e dedicando visão de vida espiritual. Assim, a emancipação se faz neste sentido. E com o conhecimento da doutrina espírita, através do trabalho do bem, reconheçamos, caros irmãos, as possibilidades de adentrarmos pela vontade de servir com Jesus Cristo, pela certeza de bons amigos espirituais, os seus guias, adentrarmos pela emancipação da alma, adentrarmos a convivência com esses nobres espíritos, amorosos, dedicados, que estão sempre a impulsionar o homem às regiões mais sublimes, mais celestiais, a qual Jesus nos traz
como o reino dos céus, experiências de emancipação, quando o amor se expande e se encontra com aqueles que estão no além, possibilidades no momento do sono físico, para que o espírito em desdobramento, emancipado do seu corpo, consiga ter o equilíbrio, a lucidez, o desenvolvimento, a certeza da vida espiritual. No primeiro instante, desapegado do corpo, ele sabe olhar para o seu corpo e não se sentir atraído pelas vibrações que ainda o prende. Com a segurança do desprendimento das paixões, o espírito não se entrega mais fora do corpo a regiões de desconforto. Com a certeza do amor, o espírito alça voos em direção ao mais alto. Trabalhemos, irmãos. Saibamos entender que no momento em que se afrouxam os laços do corpo físico, o espírito se sente mais livre para encontrar com os seus na realidade espiritual. Que se possa, como o aprendizado do estudo nos disse, fazer valer o conhecimento de tudo isso, caros irmãos, para a evolução e o progresso de todos no caminho da redenção. O abraço do vosso irmão altivo, com votos de muito estudo, lembrando ao coração de vocês a Leon Denis, dizendo sempre: mais para o alto, mais para o alto. Graças a Deus.